Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência às nossas reflexões em torno da lei de introdução e hoje iremos finalizar o nosso primeiro grande ciclo de conversa em relação a esse tema, falando a respeito do artigo 6º, trabalhando a ideia do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. A leitura do artigo 6º da lei de introdução, pessoal, deve ser uma leitura muito cuidadosa, principalmente para evitar que nós venhamos a confundir os institutos trabalhados pelo legislador nesse dispositivo. É muito comum que os estudantes eles acabem confundindo a ideia de ato jurídico perfeito com direito adquirido. E essa confusão, eu acredito que ela ocorra pelo fato desses institutos possuírem uma zona de contato, um ponto em comum. Porém, ainda que esses institutos possam vir a ter uma zona de contato, eles não se confundem, pessoal. São institutos distintos, inclusive o próprio legislador no artigo 6º, ele conceituou cada um deles por ocasião dos respectivos parágrafos. Então vejamos, pessoal, o artigo 6º, ele vai trabalhar a ideia do conflitos de lei no tempo. Então o legislador ele fez a seguinte previsão: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, nessa disposição, o legislador deixou claro que, ainda que a nova norma tenha vigor imediato e geral, ela não irá interferir nos institutos do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. O que são esses três institutos? Pois bem, o legislador, no próprio artigo 6º, ele fez menção de 3 parágrafos. Cada parágrafo exemplificando, conceituando cada um desses institutos. O artigo 6º, parágrafo 1º, ele trouxe o conceito de ato jurídico perfeito. No parágrafo 2º, o conceito de direito adquirido e no parágrafo 3º, o conceito de coisa julgada. Então nós veremos que o parágrafo 1º, o legislador trouxe um conceito muito bom, de fácil compreensão, diferentemente do parágrafo 2º, que é o parágrafo aí que gera um pouco mais de confusão, um pouco mais de temor por parte dos estudantes. Mas a ideia é relativamente simples, como nós veremos. Então, primeiramente, ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? De acordo com o artigo 6º, parágrafo 1º, reputa-se ato jurídico perfeito já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Então a ideia é muito simples, pessoal. Ato jurídico perfeito são todos os fatos idôneos praticados em conformidade com a norma. Sempre que se pratica um fato em conformidade, de acordo com a lei vigente, estaremos diante de um ato jurídico perfeito. E o que significa o ato jurídico perfeito? Qual é a importância dele? Que se o ato foi praticado em conformidade com a norma, eu costumo dizer que ele terá aí um escudo protetor. Ele estará resguardado de, eventualmente, uma lei futura fazer menções em sentido contrário. Então, aqui o exemplo que eu posso dar é a lei de zoneamento de um município, ela não coloca qualquer restrição de altura para construções e empreendimentos. Então, todos que construírem os seus empreendimentos com 10, 15, 20, 30, 40 andares, eles estarão praticando um ato em conformidade com a norma, um ato jurídico perfeito. Praticado o ato jurídico perfeito, esse ato ele recebe como se fosse um escudo, uma proteção. Em qual sentido? Na eventualidade de uma norma futura restringir a altura da construção de estabelecimentos, empreendimentos, e essa nova restrição da lei futura se chocar com a situação praticada no passado, ela permanece, ela continuará resguardada. Então observem que a lei nova, ela tem vigor imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito. Então,
no nosso exemplo concreto, se uma nova lei fizer menção de limitação de altura para novos empreendimentos, ela não atinge os fatos praticados sob a vigência da lei anterior, porque ato anterior praticado em conformidade com a lei até então vigente recebe aqui o escudo do ato jurídico perfeito. Então, no nosso exemplo concreto, esse prédio, esse empreendimento, ele continuaria de pé, continuaria ali com a sua estrutura resguardada. Na sequência, o legislador ele fala a respeito do direito adquirido. O direito adquirido ele está previsto no artigo 6º, parágrafo 2º. Então, o artigo 6º da Lei de Introdução diz que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o direito adquirido. Então, o que é direito adquirido? O conceito está no parágrafo 2º. O problema, pessoal, é que o parágrafo 2º, ele tem, digamos assim, entre aspas, uma redação um pouco truncada e não é de fácil compreensão. Mas vejamos, consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Então, em que pese essa redação é um pouco mais dificultosa, a ideia é relativamente simples, pessoal. Por quê? A palavra-chave desse artigo está nessa expressão. O que é direito adquirido? São aqueles direitos que o seu titular possa exercer. E por que essa expressão é fundamental? Porque poder exercer algo significa que ele está em nossa disponibilidade. Então, por isso que a doutrina diz que direito adquirido são aqueles direitos, aquelas prerrogativas que já estão incorporadas ao patrimônio pessoal de alguém. Ora, a partir do momento que uma prerrogativa, que um direito está incorporada ao meu patrimônio, eu posso exercitá-la. Ou, como eu coloquei aqui no roteiro, eu detenho disponibilidade de atuação. Então, essa expressão do parágrafo 2º eu considero a expressão chave. E avançando, pessoal, para a ideia ficar ainda mais clara. Então, nós podemos observar que o direito adquirido ele decorre da prática de fatos humanos, obviamente fatos idôneos, fatos praticados em conformidade com a norma. Então, observem que num primeiro momento, antes de falarmos em direito adquirido, nós temos o fenômeno do ato jurídico perfeito. Então, aqui, fato idôneo, podemos ler fato idôneo, ato jurídico perfeito, ato lícito. Fato é, pessoal, que esses fatos idôneos, se eles gerarem repercussão patrimonial e a partir do momento que essa repercussão patrimonial, seja material ou imaterial, estiver incorporada ao patrimônio do sujeito, ou nos valendo da terminologia legal, a partir do momento que eu possa exercer essas prerrogativas, podemos dizer que nós temos direito adquirido. O que talvez gere dificuldade por parte dos estudantes é que nós temos fatos idôneos com repercussão patrimonial que geram uma incorporação instantânea, uma incorporação automática ao patrimônio do sujeito. Então, um exemplo simples, pessoal, uma compra e venda em que ocorre a tradição imediata da coisa. Então, efetivei o pagamento do dinheiro, recebi a coisa em troca, a tradição. Esse bem, essa coisa, já faz parte do meu patrimônio. Eu já tenho disponibilidade em relação a ela. Ou, nos valendo da expressão legal, é um direito que eu posso exercitar. Então, nesse caso, fatos idôneos que geram simultaneamente, sem intervalo de tempo, repercussão patrimonial com a respectiva incorporação, nós temos aqui o fenômeno do direito adquirido. Então, podemos dar um exemplo, inclusive,
em relação a essa situação da quarentena, dessa pandemia. Nós tínhamos medicamentos que até antes da pandemia as pessoas podiam adquirir, elas podiam comprar sem receita médica, sem qualquer tipo de receita. Então a pessoa se dirigiu à farmácia, adquiriu o medicamento X, então incorporou aquilo ao seu patrimônio, à sua esfera de disponibilidade, ela tem o direito adquirido. Ela pode usar aquele medicamento da forma que ela quiser. Agora observem que veio uma nova normativa proibindo a aquisição desses medicamentos sem receita médica, sem uma receita especial. Ok, dali para frente é válido para aquelas pessoas que praticaram um ato jurídico perfeito e também tiverem incorporado aquilo ao seu patrimônio, ela também já tem um direito adquirido. Então a pessoa não vai ser obrigada a devolver o medicamento. Dando sequência, noutra quadra, nós temos fatos idôneos que podem gerar repercussão patrimonial, porém, a incorporação ao patrimônio do sujeito, ela está vinculada a termo pré-fixado ou ao preenchimento de condições, como mencionado no parágrafo 2º. Nessas situações, pessoal, entre o exercício do ato jurídico perfeito até a ocorrência do direito adquirido, nós temos um intervalo de tempo, o que nós chamamos, então, de formação progressiva. Então, entre esse intervalo de tempo da prática do ato jurídico perfeito até a incorporação da prerrogativa ao patrimônio pessoal, existe um intervalo de tempo para respeitar um termo pré-fixado ou viabilizar o preenchimento de condições exigidas. Enquanto pendente esse intervalo de tempo, enquanto não preenchidas essas condições, nós temos um estado de pendência, ou aquela expressão famosa, expectativa de direito. Fato é que, se essa expectativa de direito ela não for concretizada, se os requisitos não forem preenchidos, nós teremos a frustração. Então, nesse caso concreto, podemos exemplificar com um concurso público. Então, no concurso público, ao fazer a inscrição, o candidato praticou um fato idôneo, praticou um ato jurídico perfeito, um ato em conformidade com a lei. Então, eu tinha os requisitos para poder me inscrever, pratiquei o ato em conformidade com a lei. Porém, a prerrogativa, o direito de tomar posse no cargo só ocorrerá com o preenchimento de condições. Então haverá aí um intervalo de tempo para ser realizado o concurso público. Se o candidato conseguir preencher as condições, ser aprovado dentro do número de vagas, ele estará implementando as condições e aí sim podemos dizer que o direito estará adquirido. A prerrogativa de tomar posse no cargo, tendo em vista que ele preencheu as condições, estará incorporada ao seu patrimônio, porque, nesse caso, junto com a prática do ato jurídico perfeito, foi cumprida, foi preenchida as condições estabelecidas. Então, espero que tenha facilitado muito a compreensão de vocês. E aqui, por descargo de consciência, então nós podemos perceber o seguinte, pessoal, que todo direito adquirido, obrigatoriamente, ele é um ato jurídico perfeito. Então, num primeiro momento, nós temos o exercício de um ato jurídico perfeito, praticado em conformidade com a lei vigente. Se, junto com a prática do ato jurídico perfeito, que possa gerar repercussão patrimonial, forem preenchidas as condições estabelecidas pela norma, nós teremos também, a partir desse momento, o direito adquirido. Então, a pessoa que presta o concurso público é aprovada dentro do número de vagas. Então, nós temos aqui o direito adquirido, que foi antecedido pela inscrição no concurso, pela realização das provas,
que foi antecedido por um ato jurídico perfeito. Agora, pessoal, nem todo ato jurídico perfeito vai gerar um direito adquirido. Então vamos pegar esse mesmo exemplo do concurso público. Então o candidato, ele preenche os requisitos para fazer a inscrição, ele está praticando um ato em conformidade com a norma, um ato jurídico perfeito. Porém, ele não passou no concurso, ele foi reprovado, ele tinha uma mera expectativa do direito que não foi concretizada. Então, neste caso, nós tivemos o exercício de um ato jurídico perfeito sem a existência de direito adquirido. Então, observem que são institutos distintos. E por fim, pessoal, de forma bem tranquila, nós temos o Instituto da Coisa Julgada, que está previsto no artigo 6º, parágrafo 3º. A ideia é muito simples. Chama-se de coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que não caiba recurso. Então, primeira observação, só existe coisa julgada oriunda de processo judicial. Então, processos decididos pelo poder judiciário. Segunda observação, pessoal, quando o legislador diz decisão que já não caiba recurso, esse esgotamento do recurso ele pode se dar por várias situações, pessoal. Então, só por descargo de consciência, a título exemplificativo, então analisemos o roteiro. Tivemos então um processo judicial perante o Poder Judiciário e foi proferida a sentença. Então, o juiz lá de primeiro grau proferiu a decisão final ali, a sentença. Então, se no caso concreto, nenhuma das partes desejar recorrer, se conformaram com a sentença, passou o prazo do recurso, então, a ausência de recurso gerou trânsito em julgado. Noutra quadra, pessoal, se as partes desejarem recorrer, não se sentirem satisfeitas, elas poderão manejar tantos recursos forem necessários e possíveis, dentro da respectiva norma processual. Fato é que, após a interposição dos recursos cabíveis, 1 hora há o esgotamento desses recursos. A partir do momento que não é cabível mais nenhum recurso, nós teremos então o trânsito em julgado. Fato é que decisão transitada em julgada nós denominamos de coisa julgada. E, para finalizarmos, o que ocorre em relação à análise do artigo 6º é que esses institutos, coisa julgada, ato jurídico perfeito, direito adquirido, eles têm pontos em comum. Inclusive, faz parte do dia a dia do operador do direito trabalhar esses 3 institutos de forma simultânea. Então, eu vou trazer um exemplo muito elucidativo. Então, temos aqui um processo judicial que deu margem, inclusive, ao manejo de um recurso no Superior Tribunal de Justiça. Então, esse processo aqui ele chegou no Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, o que eu quero dizer com vocês? O caso concreto aqui é o seguinte, de um candidato que prestou um concurso público, ele preencheu os requisitos, foi aprovado dentro do número de vagas e o órgão público não nomeou o candidato, ofendeu aí essa prerrogativa dele. Então o que nós temos nesse caso concreto? Então vamos lá, o candidato prestou um concurso público. No momento que ele se inscreveu, ele preencheu os requisitos exigidos, tinha a idade mínima, tinha os requisitos que a lei mencionava, ele praticou um ato jurídico perfeito. Pois bem, praticou um ato em conformidade com a lei. Porém, a prática desse ato para ele já o fez incorporar no seu patrimônio alguma prerrogativa que ele já podia de pronto exercitar? Ainda não. Ele precisava preencher os requisitos. Fato é que ele prestou o concurso, preencheu os requisitos e passou dentro do número de vagas. A partir do momento que ele preencheu essas condições, ele incorporou isso ao seu patrimônio. E a partir de então, nós tivemos o fenômeno do direito adquirido. Então, o candidato foi aprovado dentro do número de vagas, passou a ter direito adquirido. Ocorre que
o órgão responsável pela elaboração do concurso não respeitou o direito adquirido do candidato e não o nomeou. O que ele teve que fazer? Para fazer valer o seu direito adquirido, ele entrou com uma ação judicial. E essa ação judicial, ela teve lá a sentença, teve o recurso de apelação, os litigantes foram recorrendo até que chegou no Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça disse que o candidato está certo. Ele preencheu os requisitos pré-estabelecidos. A partir do momento que ele preencheu os requisitos, inclusive foi aprovado dentro do número de vagas, ele passou a ter direito adquirido, e direito adquirido deve ser respeitado. Então nós tivemos essa decisão em março de 2011. Ocorre que as partes não recorreram mais, essa decisão transitou em julgado. O esgotamento dos recursos ocorreu no dia 3 de junho de 2011. A partir daí, com o trânsito em julgado, nós tivemos o Instituto da Coisa Julgada. Então observem que no mesmo caso concreto, nós tivemos a operacionalização dos 3 institutos. Então talvez seja isso que possa gerar um pouco de confusão por parte dos alunos, mas são conceitos distintos, inclusive o próprio legislador tomou cuidado de conceituá-los em parágrafos separados. Então, feita essas considerações, pessoal, eu dou por encerrado esse nosso primeiro bloco de análise em relação à lei de introdução. Espero que vocês tenham gostado, tenha contribuído de alguma forma para clarear algumas ideias, facilitar a compreensão e, respectivamente, a memorização. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, façam os respectivos comentários que entenderem necessário. Então, finalizo aqui deixando aquele grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima conversa.